Olá, sejam bem-vindos a mais um post do blog Embarcado. Hoje vai ser demonstrado como a gente pode simular um sensor ultrassônico no Proteus. Para isso a gente vai utilizar também o Simuino, que é uma placa do Arduino simulada no Proteus. Para quem não conhece ainda, a maioria dos nossos posts estão aqui no endereço blogembarcado.blogspot.com.br. Bem, falando um pouquinho sobre o sensor ultrassônico, ele é bastante utilizado para medida de distâncias. Em especial quando a gente faz algum robô que tenha esse sensor, a gente está querendo, por exemplo, fazer com que ele desvie de algum obstáculo ou que o mesmo não colida com algum desses obstáculos. Para esse modelo em especial, ele tem apenas 4 pinos para fazer o seu funcionamento. A gente tem tanto os pinos de alimentação, aqui que é o VCC, e o pino GND, que é o Terra. Temos um pino de trigger, que ele é responsável por receber um sinal de aproximadamente 10 microsegundos, e após receber esse sinal de 10 microsegundos, ele, através de um desses transdutores, vai gerar o sinal ultrassônico, que vai colidir ou não com algum obstáculo, vai levar um certo tempo e vai ser recebido pelo outro transdutor. Nessa placa ele tem um microcontrolador que vai interpretar esse intervalo de tempo entre a emissão do sinal ultrassônico e a recepção do mesmo, e após a recepção ele vai gerar através do pino de eco um sinal proporcional a essa distância medida. Então, como é que ele é geralmente empregado com uma placa de controle? A gente tem esse sensor, a placa de controle ela vai ter que emitir o sinal de trigger, e após emitir esse sinal de trigger, ela vai medir o sinal de eco que vai ser emitido pela placa do sensor ultrassônico. Aqui a gente tem alguns exemplos dos tipos de placa, e aqui a gente tem o modelo da placa simulada no Proteus. Aqui temos o diagrama de como funciona os sinais através do tempo, onde a gente tem aqui um sinal de trigger, que vai ser emitido pela placa de controle. Ele vai ter que ter a duração mínima de 10 microsegundos. Após ele interpretar esses 10 microsegundos, ele vai gerar vários pulsos na ordem aí de, eu acho que 38 kHz, 40 kHz, para os transdutores que vão gerar o sinal ultrassônico. Após emitir esses pulsos, ele, se houver algum obstáculo, o outro sensor vai recebendo esse sinal refletido pelo obstáculo, ele vai gerar um sinal de eco, onde que a duração desse sinal de eco é proporcional à distância que está o objeto do sensor. Ou seja, vai levar um certo tempo o pulso ultrassônico retornar para o sensor, e o microcontrolador da placa do sensor vai conseguir interpretar essa distância. Um exemplo do que foi simulado no Proteus: aqui esse sinal azul é o sinal de trigger, e acima a gente tem um sinal de eco dentro de um intervalo de tempo. E aqui a gente tem a simulação através do terminal virtual da medida que foi efetuada através desse sensor e interpretada pela placa de controle. A gente tem aqui uma explicação de como fazer os cálculos para descobrirmos a distância que está esse objeto, e por fim a gente tem a planta de como será o resultado da simulação. Esse sensor especial ele foi pensado para utilizar como referência uma tensão de entrada. Então, na hora que a gente entra dentro do shield do sensor, a gente vai encontrar um microcontrolador, e na entrada desse microcontrolador a gente vai ver esse sinal, essa fonte de tensão DC ligada em um potenciômetro, e o mesmo ligado num pino de um conversor AD.
Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um sinal de referência. Esse sinal de tensão vai simular para a gente a distância que está esse objeto, porque infelizmente no Proteus a gente não tem nenhum componente que a gente pode inserir uma distância e ele retornar, gerar alguma coisa proporcional para a gente. Então foi em primeiro momento criada dessa forma. A gente entra com valor de tensão dentro do microcontrolador e ele vai interpretar esse valor de tensão como se fosse uma distância. Indo direto para a planta, aqui nós temos o sensor. Entrando do shield do sensor, a gente vai ter o microcontrolador, onde que a gente encontra o local onde que a gente vai configurar essa distância através de um valor de tensão. Então aqui nesse potenciômetro a gente pode regular o valor dessa tensão de entrada que vai corresponder para a gente a distância. Com isso daqui a gente tem muitas possibilidades de configuração, tanto criar uma rampa para exemplificar um objeto que está se distanciando do sensor, quanto o mesmo estar se aproximando do sensor. Para a gente fazer a simulação, a gente precisa primeiro carregar o binário, o arquivo hexadecimal do microcontrolador do sensor. Então para isso a gente dá 2 cliques no microcontrolador, indica a pasta onde que está o hexa do sensor. No caso, dentro do projeto eu deixei dentro da pasta source e na pasta sensor xfile, onde vocês podem selecionar esse arquivo em hexa e dar um OK. Só que para isso, a gente ainda, para simular o sensor em si, a gente precisa ainda colocar o programa do Simuino, ou seja, do Arduino simulado no Proteus. Para isso a gente vai ter que entrar dentro do Shield e no microcontrolador a gente também carrega o arquivo hexadecimal dele. No caso, também eu deixei dentro da pasta Source, dentro da pasta Ultrasonic Shield. E temos também a versão para quem tem o Chip Kit, se quiser simular direto nessa plataforma. Hoje a gente vai simular primeiro nessa daqui. Basta você indicar o arquivo hexa do Arduino e dar um OK. Agora a gente tem tanto o programa do Arduino para gerar o pulso de trigger, quanto o programa no shield do sensor que vai emitir o sinal de eco, e temos aqui um terminal virtual que vai servir de debug para a gente saber qual que foi a distância interpretada. Antes de simular, vou entrar aqui dentro do shield do sensor, onde que eu vou começar a alterar o valor de tensão de entrada para vocês perceberem como o valor da distância também é alterada. Então, simulando, a gente tem aqui tanto o sinal de trigger gerado pela placa do Arduino, quanto o sinal de eco gerado pelo sensor. E temos também a resposta da placa do controlador que está interpretando a distância. Se viermos aqui e alterarmos a porcentagem aqui do potenciômetro, a gente está alterando o valor de tensão, e alterando esse valor de tensão, a gente altera também a distância simulada do objeto para esse sensor ultrassônico. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando para o blog. Muito obrigado.